Muito boa noite. Estão frente a frente os líderes do PSD e do CDS. Temos 30 minutos. Começa Assunção Cristas e encerra Rui Rio. Muito boa noite a ambos. Assunção Cristas, a senhora em março do ano passado, enfim, na sua moção Um Passo à Frente, decidiu concorrer com listas próprias às europeias e às legislativas e assumiu que queria ser a primeira escolha dos portugueses, claramente numa posição de querer ficar à frente do PSD. O que lhe pergunto é se essa opção surgiu sobretudo para medir forças com o PSD e para saber quanto vale o CDS? Claro, boa noite Rui Rio. Queria também cumprimentar as pessoas em casa e, se me permite, só uma nota, porque hoje é um dia também de pesar, em que perdemos o comandante dos Bombeiros de Sete, e eu queria deixar à família de Manuel Ferreira uma palavra, enfim, de condolências, aos amigos também, e uma palavra de apreço e de gratidão a todos aqueles que combatem as chamas e que é um trabalho tão difícil. E agora sim, Clara, respondendo à sua questão, queria dizer que o CDS tem feito e fez durante estes 4 anos o seu melhor para ser uma oposição muito firme e muito construtiva a uma governação das esquerdas que nós entendemos que é uma governação que fez mal ao país. Temos a maior carga fiscal de sempre, temos uma degradação enorme dos serviços públicos e entendemos que o país precisa de outro projeto político, com outras políticas, com ambição, com arrojo, com vontade de irmos mais longe, de puxar pela nossa economia, de libertar a força criadora que há nas empresas e que há nas pessoas. Mas é importante neste momento saber quanto vale o CDS depois de 4 anos. E é para isso que nós nos posicionamos. Depois de 2015, eu sempre disse que nós mudámos na prática o nosso sistema político e na prática passámos a ter uma necessidade de constituir uma maioria significa metade do Parlamento mais um, para se poder governar. E aquilo que o CDS disse e continua a dizer sempre é que quer contribuir o mais possível, da forma mais significativa possível. Mas continua a querer ser Primeira-Ministra, continua a ser, na sua opinião, quem tem mais força para representar os eleitores que estão à direita do PS em Portugal? Claro, mal de nós se o CDS não se quisesse posicionar como o melhor possível, como aliás eu creio que todos nas suas várias áreas de atividade, a SIC também quer ser líder de audiências e nós todos temos que trabalhar para isso. Mas para isso lançou algumas alfinetadas ao PSD, deixa-me perguntar. Sim, é verdade. Claro. Chamou-lhe Partido de Socorro do PS, deixa agora passar também para Rui Rio, chamou-lhe Partido de Socorro do PS, chamou-lhe Partido de Colaboração. Rui Rio, esta postura do CDS é aquela que o deixa hoje tranquilo em dizer que também quer avançar sozinho, apesar de estas circunstâncias os poderem a ambos prejudicar e beneficiar o PS na conquista mais fácil de uma maioria absoluta? Boa noite. Boa noite. Não vejo o que é que o que agora está a referir possa prejudicar uma alternativa ao Partido Socialista dentro daquilo que são os moldes normais e que historicamente é assim desde o 25 de Abril. Nós constituímos uma alternativa à esquerda com o Dr. Francisco Sá Carneiro, com a AD, não é? Voltamos a fazê-lo com o Dr. Durão Barroso, fizemos com o Dr. Passos Coelho, eu mesmo quando estive na autarquia do Porto foi com o CDS. Quando ganhei a minha primeira eleição na vida, que foi a Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto, em fevereiro de 81, foi com a... Não era JP, era... A JC. A JC, Juventude Centrista. Com a Juventude Mas o Rui Oliveira Centrista. Costa explica isso muito bem num artigo do Público, que tem. As circunstâncias mudaram. Neste momento, apesar de tudo, os partidos, eu sei que não valorizam tanto as sondagens, não as querem valorizar. Neste momento, o Rui Oliveira Costa diz que o PS, nas atuais circunstâncias, poderá conseguir uma maioria absoluta com 39%. Juntos não teriam mais força? Não acha que, de alguma forma, estão a facilitar o caminho a António Costa? Pelo facto de não estarmos juntos. Eu pensei que me estava a perguntar o tipo de oposição que o CDS fez e o tipo de oposição que nós fizemos, ou particularmente que eu fiz desde que sou líder, e que isso era diferente. Pensei que me estava a perguntar isso. Estava a falar sobretudo das alfinetadas do CDS ao PSD ao longo dos últimos tempos. Sim, mas o que é que quer que eu responda? Quer responder às duas. Às duas. A questão Já vais. O CDS optou por fazer a oposição da maneira que optou. E eu optei por fazer da maneira que optei. A oposição que eu faço em 2018 é diferente da oposição que eu faço em 2019 por uma razão muito simples. Em 2018 não há eleições. Não havendo eleições, aquilo que deve ser o meu contributo ao país deve ser colaborar com os outros partidos, os que estão no governo, os que não estão no governo, no sentido das melhores soluções em cada momento, em cada lei que se apresenta, em cada proposta que se faz. Eu acho que isto é o que todos nós devemos fazer. E é essa a minha postura na política. Não é uma postura de estar permanentemente contra, é uma postura de estar colaborante.
até que chegamos a 2019. Sim. E em 2019 temos 3 eleições, 2 aqui e uma regional. Aí, 2019, que é o ano em que nós estamos, é para mostrar as diferenças. Não é exatamente para trabalharmos em conjunto porque temos as eleições. Mesmo que E, isso portanto, facilite a vida a António Costa. Mas isto não facilita a vida nenhuma ao Dr. Bom, basta António ler o Costa. artigo de Na minha Rui Oliveira opinião, Costa para perceber. Porque se facilitasse eu não tinha feito assim. Agora eu estou convencido que os portugueses valorizam quando nós queremos trabalhar pelo país e percebem quando temos eleições marcamos as diferenças. Parece-me isto linear. E no hard feelings em relação às picardias com o CDS. Assunção Cristas, faz favor de concluir Ora, sobre o raciocínio que queria fazer. Obrigada. A posição do CDS é muito clara, foi muito clara durante todo este tempo. O CDS tem um passado construído com o PSD em vários momentos, e em momentos particularmente dolorosos e de grande fragilidade do país, e eu orgulho-me de ter pertencido a um governo liderado por Pedro Passos Coelho e por Paulo Portas, que retirou o país da bancarrota socialista, e esse é algo que é muito importante, e significa também que há, obviamente, uma capacidade dos dois partidos se entenderem para o futuro. Mas, como eu dizia, as coisas mudaram em 2015 e faz sentido cada um dos partidos, eu falo pelo CDS, apresentar-se aos eleitores e mostrar quais são as suas prioridades, porque estas eleições fazem-se precisamente da apresentação de ideias, de prioridades e também de posicionamento político. E aquilo que eu sempre disse e continuo a dizer, e manterei sempre, é que o CDS sabe muito bem onde está. Está no espaço político de centro-direita em Portugal. E é para este espaço que quer contribuir com os seus votos e que quer crescer para contribuir com os seus votos. Mas sempre que está em melhores condições de representar o eleitorado, claro, o ponto que está não é esse. Mais à direita do PS. Claro, o ponto não é esse. Obviamente que nós estamos à direita do PS e nós somos oposição ao Partido Socialista, às esquerdas, e uma política que não tem ajudado o país. Nós temos uma política alternativa, um verdadeiro projeto alternativo para o país. E por isso é que eu digo que votar no CDS significa votar para dar força a este projeto alternativo, que, por exemplo, tem prioridade número 1, a baixa de impostos para todas as pessoas. Mas deixou de ser a única... Não, deixa-me avançar, porque senão, é assim, também vamos entrar num lençol... Deixa, a questão é, nós já vamos avançar para outras coisas, estamos aqui numa questão puramente política, que é, deixou de ser a única alternativa ao PS e às esquerdas, porque esta era a sua frase. Oh, Clara, o CDS é muito claro e é o único partido com representação parlamentar que diz com uma clareza cristalina que não fará nenhum acordo estável com o Partido Socialista, que não estará no governo, nem dará o apoio a um governo de António Costa. E isso, deixe-me dizer que esta oposição muito dura que fizemos durante 4 anos, com 2 moções de censura, nunca nos impediu de, em momentos relevantes, não faltarmos ao país. Por exemplo, na legislação laboral, ou, por exemplo, no combate ao terrorismo, ou nas questões relacionadas com a segurança. Diz que é a única que diz de forma muito cristalina. De forma cristalina, nós não daremos a mão ao Partido Socialista. Vê isto como uma crítica, Rui Rio, porque há aqui esta questão que foi muito criticada dentro e fora do partido, aliás, como sabe, por elogiar o Primeiro-Ministro e por fazer acordos com o Governo. Opta por não ir coligado porque se sente mais próximo de António Costa do que de Assunção Cristas? Eu acho que a situação normal é os partidos irem separados, não é irem coligados. Os partidos foram coligados em situações excepcionais. Normalmente vão separados. E, portanto, eu entendo que é separado que nós devemos ir. Ganhávamos qualquer coisinha no método onde? Ganharíamos matematicamente ali 2 ou 3 deputados num Não outro acha que distrito. possa ser decisivo? Mas assim também marcamos a nossa identidade, não há problema nenhum, e depois, se juntos tivermos a maioria, os tais 116, ou 117, ou 118, nós, obviamente, fazemos, penso eu estou a falar por mim, mas parece-me evidente, tomamos a decisão de ter a solução que sempre tivemos ao longo da história. Outra coisa, volto-lhe a dizer, outra coisa completamente diferente na minha maneira de ver. Em 2018, e se o Castro tivesse estado em 2017 é a mesma coisa, esteja na oposição ou esteja no governo, o meu dever é um dever para com o país. E, portanto, eu tenho de procurar com os outros partidos, mesmo que eu esteja na oposição, enquanto opositor, ser útil ao país. Chegamos ao momento das eleições e temos de marcar diferenças. É isso que temos estado a fazer este ano. E, portanto, esta é a minha opção. A opção do CDS é um pouco diferente. Respeitamos-nos, obviamente, nesse patamar. Vamos avançar para outras questões, nomeadamente, enfim, assumem que o adversário é, de facto, o PS, o Governo e as esquerdas, que teve um modelo diferente nos últimos 4 anos em relação àquele que propunham. E eu também proponho aqui um exercício, por exemplo, em relação às metas do déficit. Ora, o Governo recebeu cerca de 3%, está neste momento praticamente nos zeros, Assunção Cristas. Se tivesse continuado no Governo, a senhora, com o clima económico mais favorável, continuaria a respeitar o calendário da PAF para a devolução dos rendimentos em 4 anos?
Como sabe, o que estava no programa eleitoral da PAF era muito simples. Havia um programa e um objetivo que poderia ser acelerado se o clima económico melhorasse, como se poderia esperar, e, portanto, devolver rendimentos muito mais rapidamente. Aquilo que eu lhe posso dizer... Depois do clima económico que existiu, o que é que acha que poderia ter acontecido? Olha, poderíamos ter baixado efetivamente a carga fiscal e ela, neste momento, é a maior carga fiscal de sempre. E a meta do déficit? Há uma austeridade encapotada na maior carga fiscal de sempre, que certamente não existiria se tivesse continuado o governo que vinha da PAF. E faria isso tudo também baixando impostos, ou isto é só apenas uma barreira a partir de 2019? Baixando impostos, como é evidente, isso foi dito de forma muito clara também pela própria PAF. E, como sabe, o objetivo número 1 e a prioridade número 1 do CDS é baixar impostos. Nós, neste momento, o que dizemos é que temos condições, mantendo o equilíbrio das contas públicas, de utilizar 60% do sustento orçamental para baixar 15% do IRS para todas as pessoas, sem exceção. E também achamos que é preciso baixar o IRC, porque o país precisa de economia, precisa de investimento, precisa de empresas a criarem bons empregos, precisa de reter talentos, de atrair outras pessoas, de desenvolver áreas a sério, e isso tudo faz não só com muitas reformas, e estaríamos certamente num governo reformista, e também com uma grande reforma na área da competitividade fiscal. Nos últimos 4 anos, então, percebo que admite que o processo tivesse sido mais acelerado que aquele que estava previsto no programa do governo da PAF. Com certeza, e posso lhe dizer uma coisa, aquilo que nós entendemos é que estes 4 anos foram anos de uma oportunidade perdida, da melhor conjuntura internacional de sempre, que foi perdida para darmos o tal impulso que era necessário para o país crescer. Então deixe-me fazer também propor este exercício ao Dr. Rui Rio, porque já disse que consigo, provavelmente nesta fase já teria um superávit, e o que pergunto é, se tivesse estado no governo nos últimos 4 anos, o que é que teria feito diferente? Ia mais devagar? Ia ao mesmo ritmo? Ia mais lento? E como? O crescimento económico português, o que é que nós queremos em termos de economia? Queremos que os portugueses tenham melhores empregos. Os portugueses neste momento têm mais emprego, só que são empregos relativamente precários e muito mal pagos. O salário mínimo nacional está quase a encostar ao salário médio. Portanto, temos empregos precários e mal pagos. O que é que nós queremos ter? Melhores empregos e melhores salários. Se aquilo que nós queremos ter é melhores empregos e melhores salários, a estratégia de crescimento económico não é esta. É que não é mesmo. Mas o que eu lhe estava a perguntar era o que é que teria feito, por exemplo, nos últimos 4 anos, no clima económico que vivemos nos últimos 4 anos, até onde é que acha que poderia ter chegado? Mais longe? Eu digo-lhe. Primeiro, apostava que é como vamos apostar ganhando as eleições. Portanto, já na altura teria apostado. Económico já estava para trás, era esta a estratégia, naturalmente, apostar nas exportações e no investimento, e não no consumo. Aliás, hoje em dia temos o saldo externo já a desequilibrar, portanto, o nosso endividamento externo já a aumentar, e isso significa justamente que o consumo está para lá daquilo que devia ser, está para lá daquilo que é a produção. Devolvia então os rendimentos mais lentamente? Eu concordo com o programa da coligação para devolver 25%, durante 4 anos? E concordo também que, sendo possível, tendo a economia internacional crescido mais, podia ter devolvido mais depressa. Mas também com toda a clareza, não dava tudo, como este governo deu, logo no momento inicial. Isto pode não ser popular, mas é sacrificar. O governo não deu. Devolveu mas depois retirou de outra maneira. Por imposição do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Depois tirou pela parte fiscal, mas mas formalmente fez aquilo. Eu não teria feito assim, mas também reconheço que podia ter sido antecipado relativamente àquilo que era o programa da PAF, porque o PS, teve uma conjuntura económica altamente favorável. E já aplicando algumas das promessas que tem neste programa, enfim, que vai ser apresentado amanhã, não o conheço em pormenor, mas em traços gerais, aplicando algumas dessas promessas? Obviamente, já nesse período? Aqui nem são bem promessas, são compromissos, linhas de rumo, não é? Com certeza, porque aquilo que a Assunção disse é matemático, quer dizer, com este governo nós temos a maior carga fiscal de sempre da história de Portugal, a maior. E, portanto, com esta conjuntura económica favorável, em que as receitas sobem naturalmente, mesmo assim o governo baixou este ou aquele imposto, mas subiu impostos indiretos numa escala muito maior que desceu os outros. E por isso a carga aumentou. Hoje nós temos em Portugal mais impostos, mais carga fiscal e piores serviços públicos. Eu aproveito o facto de estarmos a falar de impostos e os tempos estão equilibrados, a Assunção Cristas, penso que consegue acompanhar naquele ecrã, porque eu não me lembro nos últimos anos de um programa, o manifesto do CDS, a dar tanta prioridade aos impostos, de forma tão quantificada, tão detalhada. Agora esta questão que falou há pouco, a proposta de descida de 15% no IRS, para além de outras. Num quadro que tudo indica seja de algum abrandamento económico, esta proposta do CDS não corre risco de ser vista como irrealista? Sabe, Clara, durante o tempo que estivemos no governo, estávamos em bancarrota, em emergência financeira, e não era possível baixar impostos, muito pelo contrário, como se sabe.
Quando se acabou esse tempo, havia déficit e havia uma prioridade para ir diminuindo o déficit. Neste momento, nós temos uma perspectiva de superávit. Portanto, a minha pergunta é se não é agora que se baixam os impostos, quando é que é? E eu acho que o CDS tem aqui uma convicção muito profunda, que é de que baixando impostos, dizendo às pessoas que vale a pena trabalharem porque veem o seu trabalho reconhecido com menos impostos, estamos no bom caminho. Estamos a dizer às pessoas que é possível ir mais longe na vida, que é possível sonhar e concretizar os seus sonhos. E o problema de Portugal, na nossa perspectiva, é que nós estamos sempre a cortar os sonhos às pessoas, estamos sempre a arrecadar aquilo que é o esforço do seu trabalho. E é isso que tem de acabar. E quem fala no IRS também fala no IRC, onde nós consideramos que é preciso sermos competitivos do ponto de vista fiscal e queremos chegar ao pé da Irlanda do ponto de vista desta competitividade. Sim, já ouvimos essa ideia várias vezes. A questão é que há aqui uma quantificação. E têm bons resultados. Sim, mas há aqui uma quantificação. Há aqui também um risco perante o clima. Muito prudente. Acha que é prudente? É prudente e vou-lhe explicar porquê. É prudente porque nós pegámos no cenário macroeconómico que o Governo apresentou em Bruxelas, que não tem na sua base as medidas que o CDS propõe no programa eleitoral para dinamizar a economia e, portanto, aquilo que nós achamos é que com as nossas medidas até temos mais crescimento económico, temos mais perspectivas positivas para uma devolução ou para uma baixa de impostos, uma devolução de rendimentos por essa via para todas as pessoas. Mas é ajustável, tal como já ouvimos Rui Rio dizer, que é ajustável consoante a situação económica? É ajustável a pequenas flutuações, mas o meu ponto aqui mas o meu ponto aqui é muito simples. Durante 4 anos não havia problema nenhum, não havia drama nenhum, não se falava de crise nenhuma. Agora, de repente, para justificar que não se possam baixar impostos, toda a gente levanta o papão da crise. Eu acho que o nosso trabalho é fazer reformas sérias, estruturadas, na educação, na formação profissional, no ensino superior, na fiscalidade, na justiça, para podermos estar bem preparados e para sermos mais competitivos. E dessas reformas faz parte a reforma da fiscalidade e uma baixa de impostos significativa. E neste século o PSD, Rui Rio, estando na oposição, prometeu sempre baixar impostos, ou pelo menos não os aumentar assim que chegasse ao governo. Ora, nós tivemos, lembra-se certamente, do choque fiscal do Durão Barroso em 2002, enfim, e o de Passos Coelho em 2011, quando disse que não iria aumentar os impostos, e depois sabemos o que aconteceu. Isto depois de ter sido assinado o acordo com a Troika. O que lhe pergunto é se nesta tradição, apesar de tudo, do século XXI, no PSD, não corre o risco de muitos portugueses acharem que esta terceira promessa ou este terceiro compromisso em relação à descida de impostos também não é para levar a sério? Eu quantifiquei, mas eu posso lhe dizer de outra maneira e acho que assim fica tudo ainda mais claro. O crescimento económico traz uma folga. No nosso quadro macroeconómico, até 2023, vai trazer 15 mil milhões de euros de folga. Pronto, 15.500, 15 mil milhões de euros de folga. Eu quantifiquei porque é assim, 25% dessa folga, ou de margem orçamental, é para baixar impostos. 25% é para aumentar o investimento público. Sim. E 50% é para a despesa corrente. E até vou ser assim um bocadinho mais velho. 44% é para a despesa corrente e 6% é para termos superávit nas contas. Bom, se por acaso a folga ou a margem orçamental do crescimento económico não for 15.500, for 14.500 ou 14.000 ou 16.750, tudo isto é adaptado a isto que nós estamos a dizer. E o que é que responde a quem diz que neste cenário é algo que não bate certo? O que é que não bate certo? Lembra-se certamente das críticas de Mário Centeno ao seu cenário macroeconómico e depois a todas as outras propostas. O que é que responde a essas pessoas que dizem que há algo, então, enfim, nestas suas propostas que não bate certo? Ele faz lá o papel dele, não como Ministro das Finanças neste caso, mas como candidato do Partido Socialista a deputado. Isto que eu estou a dizer parte de um quadro macroeconómico feito por economistas competentes a partir daquilo que é o quadro macroeconómico do Conselho de Finanças Públicas. E aí nós não confiamos muito no do Governo, do Conselho de Finanças Públicas. E acha que é suficientemente prudente? O Conselho de Finanças Públicas é o mais independente que pode haver em Portugal, não é? Podemos ir buscar da OCDE, do Banco de Portugal, mas Conselho de Finanças Públicas. Partimos daí, introduzimos pequenas alterações motivadas pelas nossas políticas, porque essas são as políticas invariantes, é o quadro invariante, não há políticas, não muda, fica na mesma. Nós introduzimos as nossas e damos. Eu diria que é prudência com ambição. Está a ver? O nosso quadro macroeconómico é prudente, mas ambicioso. Em algum momento sentiram que havia aqui uma concorrência? Porque é que apresentava as melhores propostas para a baixa de impostos? Houve aqui uma altura em que basicamente reagiram ao mesmo tempo. Houve aqui algum tipo de competição entre o CDS e o PSD para ver quem é que apresentava as melhores propostas? Não, eu acho que este exemplo dos impostos e da baixa de impostos é um bom exemplo para se perceber como o CDS e o PSD convergem num aspecto essencial para o país, que é baixar impostos, mas depois o grau é diferente e o grau de compromisso é diferente. O CDS entende que 60% desse excedente orçamental
orçamental deve ser para baixar impostos. 40% deve ser para baixar a dívida. Mais ambicioso do que o PSD. Impostos futuros. Portanto, é mais ambicioso desse ponto de vista. O PSD, acabámos de ouvir agora, entende que 25% é para baixar impostos e o resto é para despesa. Não é distante, é da margem completa. E, portanto, será para investimento e para despesa. Isso significa o quê? Que o senhor é mais ambicioso do que o do CDS? Não. A formulação do CDS baixa mais os impostos, mas está a medi-los de uma forma diferente do que nós estamos a medir. Aquilo que nós medimos há um excedente orçamental. Esse excedente orçamental, como é que nós o vamos utilizar? Vamos utilizar 60% para baixar impostos já, IRS, menos 15% para as famílias todas, e depois os outros 40% para abater da dívida, que no fundo são impostos futuros, e nós continuamos a achar que é um risco grande que temos no nosso país. E portanto percebe-se aqui sim como, para nós, a prioridade número 1 é baixar impostos e é de uma forma mais intensa do que o PSD, e portanto, obviamente este é um ponto que se realça como de convergência, mas também de alguma divergência, porque a nossa proposta é mais ambiciosa. Mas é uma área onde certamente não teriam dificuldade em entender-se. Ora, os senhores andaram 4 anos a dizer que o regresso às 35 horas era um erro, que ia aumentar a despesa, que ia afetar a qualidade dos serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, e agora que poderiam ter a oportunidade de atuar, decidiram ou não fazer ou fazer tudo para manter tal como está. São estas, é esta a sua expressão. É esta a sua expressão. Rui Rio, há aqui falta de coragem de avançar com uma reversão que sabe que lhe pode custar votos da função pública? Está a falar das 40 horas e das 35 horas, sim. Olha, que eu não sei se me custava votos, porque os funcionários públicos são muito menos... Que lhe pode custar votos, foi a minha pergunta. Não custava votos. Os funcionários públicos são muito menos do que a população geral que trabalha no setor privado. Aquilo que eu tenho dito, e acho que é a posição mais sensata, é esta. Primeiro, esta não é sensata, é a minha opinião. O Governo fez mal em ter passado das 40 para as 35 outra vez e dessa forma degradar os serviços públicos. Agora, o Governo anterior fez uma coisa. Mas não acha que foi uma reposição da Justiça? E faz outra. E a seguir vinhamos nós e fazíamos outra ainda. Portanto, nós vamos tentar governar... Mas isto não é uma reforma estrutural, Rui Rio. Isto não é uma reforma estrutural, chama decisão... Das 35 horas e das 40. Isto é uma decisão que qualquer governo toma. Sim. António Costa, quando chegou, disse que ia fazer reversões, deixe-me só... É uma reforma estrutural. E tomou as reversões, 35 horas, transportes, etc. Sim. A questão é, isto não é uma grande reforma, não é uma coisa muito estrutural. Porquê é que, se sempre defenderam as 48 horas, porquê é que, tendo as 40 horas, porquê é que, tendo a oportunidade de chegar ao governo, não assumem desde já que é para reverter? Entendo, quer nisto, quer em tudo, que um dos males do país é está um governo e faz uma coisa, vem o outro e faz outra diferente, vem o outro e anula, vem o outro e repõe. E eu acho que isto não é política em lado nenhum. Olha, na educação, então, isso está permanentemente a acontecer. Portanto, eu entendo que deve haver alguma estabilidade. E, portanto, nesta matéria, em que os funcionários públicos trabalhavam 40, trabalhavam 35, passaram para 40, passaram para 35, e agora vinha outro, voltava a passar para 40. É desejável que haja estabilidade. Se for possível melhorar os serviços públicos com o orçamento equilibrado, sem ter que mexer nisso, eu acho preferível não mexer. E, portanto, faremos o esforço por não mexer. A vantagem eleitoral seria talvez mexer, porque os funcionários públicos são menos do que aqueles que trabalham no setor privado. Eu apenas estou a confrontar tanto a Rui Rio como a Assunção Cristas com uma posição que mantiveram até há bem pouco tempo. E a minha questão é, falou muitas vezes da situação de excepcionalidade naqueles anos da Troika e naquilo que era possível já reverter numa situação normal. O que eu parto do princípio é que a Assunção Cristas, mesmo num clima económico favorável, não optaria por devolver as 35 horas aos funcionários públicos. Eu queria ser muito clara em relação a este ponto. Eu partilho da estupefacção da maior parte do país quando olha para um país com 2 regimes e com 2 registros. O país de todo o setor privado, que é a maioria, que trabalha 40 horas, e o país da função pública, que trabalha 35 horas. E eu acho que estes 2 modelos não é um ideal numa sociedade que se quer coesa e equilibrada. E por isso, por exemplo, nós defendemos a abertura da ADSE a todas as pessoas que queiram a ela aderir, por exemplo, porque também entendemos que não faz sentido termos 2 sistemas. Agora, também sabemos de forma muito clara que quando o governo anterior passou para as 40 horas, isso só foi admitido pelo Tribunal Constitucional porque foi feito numa situação de excepcionalidade. E, portanto, tendo sido revertido por este governo, e nós contestámos muito, porque vemos o efeito dramático que essa passagem para as 35 horas tem em muitos serviços públicos, com a saúde à cabeça, é mais do que conhecido e tem sido muito contestado por nós, mas neste momento eu não tenho qualquer dúvida de que, se chegarmos ao governo e quisermos passar das 35 para as 40 horas, isso até
pode ser possível, será certamente muito contestado e com algumas dúvidas de possibilidade legal, mas há uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que para fazer isto é preciso aumentar os funcionários públicos, porque de outra maneira estaremos a contrariar a doutrina do Tribunal Constitucional. Ora, entre aumentar a despesa com a função pública ou baixar impostos para todas as pessoas, onde estão todos os trabalhadores, estejam eles no setor público ou no setor privado, a prioridade do CDS é baixar impostos para todos. E como a política se faz de prioridades, o que eu lhe posso dizer é que eu não fico propriamente resignada com as 35 horas, mas aquilo que eu penso é que todos beneficiam, funcionários públicos e funcionários do setor privado, por uma baixa de impostos para todas as pessoas de forma equitativa. Mas uma questão puramente política, o que é que diria, o que é que responderia a António Costa se ele lhe dissesse, afinal, criticou tanto a medida e chegada a hora da verdade, afinal está de acordo comigo? Não estou de acordo com ele. Eu tenho uma prioridade muito simples. Eu prefiro baixar impostos a reverter as 35 para as 40 horas. E, portanto, não podendo fazer as duas coisas, porque depois não há dinheiro para tudo e nós somos cautelosos e temos como prioridade o equilíbrio das contas públicas, eu prefiro baixar impostos para todas as pessoas, o que inclui setor privado e setor público. De outra maneira, estaria, mais uma vez, a aumentar a despesa estrutural do Estado, que eu acho que já é bastante elevada. Essa ponderação não foi feita quando foi daquela crise dos professores, mesmo assim a Assunção Cristas já assumiu o erro, e deixou cair esta questão do seu programa. E já vamos falar, mas deixe-me apenas passar a Rui Rio e pergunto a Rui Rio porque é que nunca assumiu o erro, porque é que nunca assumiu que alguma coisa de errado se passou naquela comissão parlamentar, numa altura em que PSD, CDS, Bloco, enfim, e as esquerdas estavam a celebrar algo que já não previa as tais compensações que previa inicialmente. Pois é que aquilo que nós fizemos na altura está perfeitíssimo, portanto eu não tenho que alterar nada. Houve uma altura em que baixou todas as barreiras. Não. Ali, nessa comissão, houve uma votação e essa cláusula travão caiu. As pessoas neste momento já nem devem estar a entender muito bem. Caiu. Chegou ao plenário, como não tem a cláusula travão, nós reprovamos. Sim, mas foi depois da norma travão ter caído que o Primeiro-Ministro teve a reação que teve. Não acha que foi justificada? Mas o Primeiro-Ministro teve a reação que teve, porquê? Ora, explique-me lá. Isto é que serviu, por exemplo, a recente crise dos motoristas, é que serviu exatamente para se perceber a forma como o Primeiro-Ministro atuou nos motoristas e atuou exatamente da mesma maneira nos professores, com uma dramatização, com um circo montado, com um teatro montado, agora nos motoristas chama as Forças Armadas, chama a GNR, manda racionar a gasolina, faz 30 bancos, como se aquilo fosse uma coisa muito difícil, que era para depois aparecer o Governo, aparecer o PS e resolver aquilo que era difícil. Então deixa-me perguntar, se fosse consigo, se estivesse na iminência de ter que apresentar um orçamento retificativo que iria custar 340 milhões, como é que Rui Rio, enquanto Primeiro-Ministro, reagiria? Não há orçamento retificativo nenhum. Mas como é que podia haver um orçamento retificativo se o projeto de lei do PSD, que tinha uma norma travão que dizia justamente que não pode ser por salários para lá daquilo que o orçamento permite, como é que isso ia acontecer? Isso foi tudo uma desinformação que se montou e que, portanto, eu não posso vir agora aqui dizer que me enganei, porque não me enganei nada. Porquê é que demorou quase 3 dias a reagir? Não, isso demorar quase... Se era tão simples de resolver, porque é que demorou quase 3 dias a reagir? Não foram quase 3 dias a reagir. Foi na quinta-feira à noite, o senhor reagiu no domingo? No sábado. No domingo. Manteve-se a sexta. Por uma razão muito simples. Isso também tem a ver com o estilo próprio. Eu acho que, se é preciso que as pessoas escutem, então nós temos de deixar baixar o barulho. Baixa o barulho, há tranquilidade, apareço, falo e as pessoas ouvem. Nem assim foi possível. Imagine se eu logo, na sexta-feira, estava a dizer não sei o quê. Mas eu, na sexta-feira de manhã, falei, lembro-me, nessa sexta-feira de manhã, falei e disse, nós não votaremos a favor de nada, de absolutamente nada, diferente daquilo que sempre temos dito. E assim foi. Os tempos estão equilibrados, Assunção Cristas, porque é que assumiu o erro? Por uma razão muito simples. Se nós não conseguimos explicar a nossa posição, porque claramente ela não foi percebida, e teve a ver com toda esta desinformação montada pelo governo socialista, mas enfim, levaram a sua avante, isso parece-me claro, então eu só posso concluir que foi um erro. Foi um erro porque nós não conseguimos explicar que aquilo que tínhamos era muito claro e não era diferente do que dissemos durante 4 anos e daquilo que são as nossas convicções profundas. Tem de haver revisão de carreiras que não são sustentáveis na função pública, tem de haver avaliação de professores, avaliação do mérito, tem de se olhar para as aposentações e tudo isto tem de ser feito e tem de ser prévio e condicional a discutir-se o que quer que seja em relação à parte do tempo. E, portanto, a posição do CDS era um pacote. As pessoas não a entenderam enquanto pacote. Então porquê é que não explicou melhor esse pacote e o colocou explicado e claro como água, como gosta de referir, neste programa eleitoral? Eu coloquei explicado e claro como água durante muito tempo. E neste momento aquilo que eu entendo é que o que está e o que é programático do lado do CDS
é o que está no nosso programa. Nós queremos mérito na função pública, também nas carreiras especiais, também nos professores, e por isso precisamos ter avaliação dos professores, revisão das carreiras, a questão das aposentações tratadas, a questão de tudo o que melhora efetivamente e transforma a qualidade da nossa escola, e isso é o prioritário. O resto é para se discutir num outro contexto, mas isto é o que é programático, é o que é essencial para o CDS, e nós também nunca declinamos e continuamos, como sempre, comprometidos com as contas públicas, e isso também estava lá nos nossos projetos, e, portanto, fica claro, para quem tinha dúvidas, fica absolutamente claro qual é a posição do CDS. A verdade é que esse foi um momento marcante, e ambos têm consciência disso também, nos olhos da opinião pública, a forma como ambos os partidos foram marcados por esse momento. Voltadas europeias. Entretanto, vamos avançar para mais um tempo, temos cerca de 4 minutos para o final. Algo rápido, até porque é um assunto que não se fala muito, e é um tema que continua a ser tabu, sobretudo para o Partido Socialista e para o PSD, não para o CDS, que está frontalmente contra, que é a questão da regionalização. Sabemos que Rui Rio já foi contra, que neste momento é a favor, e o que lhe pergunto é, o programa do PSD é apresentado e eu penso que não haja referência à regionalização. Se a questão for colocada na próxima legislatura, o PSD vai estar a favor ou vai estar contra? Olha, a minha posição relativamente à regionalização é a seguinte: descentralização seguramente e muito, desconcentração seguramente e no possível, não é? Regionalização, se me pergunta, sou a favor ou sou contra? Eu, em 1998, votei contra. E votaria contra qualquer coisa. Eu hoje não voto contra qualquer coisa. Eu hoje gostava que houvesse um projeto que me permitisse votar a favor. Mas para haver esse projeto, ele tem de ser muito claro e desde logo tem de haver uma coisa. Se nós regionalizamos, se nós descentralizamos, não é porque se faz melhor e mais barato localmente, então se faz melhor e mais barato localmente, a despesa pública tem de baixar. Apresentam-me um projeto de regionalização em que a despesa pública não baixa por essa via, sou contra. Ou seja, aquilo que se apresentou em 98, se agora se repetisse, eu tinha de votar contra outra vez. Porquê? Porque aquilo não era nada. Agora, se me apresentarem, se o Parlamento aprovar uma lei, se essa lei for referendada e no quadro dessa lei as competências estiverem devidamente atribuídas e a vertente financeira salvaguardada de modo a que a despesa pública baixa, eu sou a favor. Se não, eu sou contra. O CDS diz não à regionalização, inequivocamente. A Assunção Cristas, aliás, em 2011 estava no acordo de governo com Paulo Portas e Passos Coelho, em que havia um acordo para não se abrir esse dossiê. No caso de se formar uma coligação entre o PSD e o CDS depois destas eleições legislativas, a posição do CDS mantém-se inabalável e inequívoca em relação a esta matéria? A posição do CDS em relação à regionalização é muito clara. Para nós, regionalização quer dizer mais despesa do Estado, mais níveis de burocracia e mais cargos políticos. E nós achamos que isso não ajuda ao país. O que nós precisamos do país é de mais empresas, é de mais dinamismo na economia, é de menos burocracia, é de libertação das empresas e das pessoas do peso do Estado. E isso nós não vemos. Aliás, é uma matéria inegociável para o CDS? Claro, é inegociável para o CDS? Deixe-me terminar, Clara. Eu espanto-me uma coisa que é percebermos que este governo fez um processo de descentralização, que eu acho que é um processo falhado, e neste processo de descentralização, no final faz uma comissão para avaliar e a comissão diz o que precisamos é de regionalização. Portanto, eu acho que nós não estamos no bom caminho. Eu vou lhe dizer o que é o ponto importante na negociação para o CDS. É constituirmos um verdadeiro Estado social que envolva o setor privado, o setor social e também o público. Ou seja, para nós a descentralização e o ter serviços melhores para os utentes e a preços mais baratos não passa por uma regionalização, passa sim por ir a uma desconcentração até ao nível da proximidade às pessoas. E esta é uma diferença em relação ao PSD, como há outras, por exemplo, em outros tópicos muito diferentes, como o da eutanásia, onde o CDS tem uma posição muito não podemos debatê-los todos aqui, não é? Assunção Cristas, temos muito pouco tempo e eu, por regra, nestes debates tenho sempre aquilo que se chama uma pergunta de algibeira para ambos, que são perguntas diferentes. Para si, uma vez que vai encerrar Rui Rio, a senhora disse que não se revê no ruído criado pelo Governo por causa daquele despacho sobre a identidade do género nas escolas. O que eu ainda não percebi é se revê ou não no ruído criado pelo líder da juventude popular, tal e qual o vimos, no modo e no tom. Oh, Clara, deixe-me utilizar este último tempo que eu tenho para falar diretamente às pessoas que neste momento perguntam se faz sentido votar no CDS. Eu estou a perguntar-lhe se revê no ruído, não estou a pedir-lhe para elaborar sobre o despacho que já ouvimos falar sobre isso. Revê-se no ruído criado
pelo líder da juventude centrista? Com toda a franqueza, eu acho que isto não interessa às pessoas que estão em casa a ouvir-nos e que querem saber qual é o sentido de votar no CDS. Mas eu acho que faz sentido. É importante sabermos se a líder do CDS, Assunção Cristas, peço desculpa que eu não gosto de interromper, mas é importante percebermos se a líder do CDS aceita que o líder da juventude do seu partido trunque um texto para o fazer soar da maneira que ele entende que deve ser. Oh, Clara, que foi o que aconteceu. Clara, deixe-me dizer-lhe que essa questão eu acho que não é relevante neste momento. A questão ética da política não é relevante para si. Para quem está em casa a querer saber porque é que faz sentido votar no CDS. Já tivemos 30 minutos a falar sobre isso. Não. E faz sentido votar no CDS para não termos uma maioria à esquerda, se calhar uma maioria ainda mais significativa do que esta. Já disse isso. E porque faz sentido... Não. Já disse. Faz sentido Eu peço dar desculpa. força a pessoas e propostas concretas do CDS. E se o CDS tiver força, terão força certamente os nossos deputados, a Cecília Meireles para baixar os impostos, o Hélder Amaral para... Assunção Cristas, eu não posso deixá-la continuar. Ou o Nuno Magalhães para tratar as Assunção Cristas, eu não posso deixá-la continuar, está com muito tempo à frente de Rui Rio e eu acho que não vou conseguir equilibrar. Agora, fica registado que não quis responder a esta minha última questão. Pergunta de Algibeira para Rui Rio. Esta noite, a Conselheira de Cascais do PSD vai pronunciar sobre a readmissão de António Capucho no PSD. Ora, há 4 anos, por esta altura, Rui Rio, António Capucho apoiou abertamente António Costa contra Pedro Passos Coelho. O senhor agora diz que está contente com esse regresso. Como é que acha que se está a sentir neste momento, Passos Coelho? Primeiro, deixe-me corrigir, a Conselheira de Cascais não se pode pronunciar, ainda não recebeu o papel. Quando receber o papel, sim, mas vai pronunciar-se. Hoje está reunida. Um pequeno pormenor, mas é para saber como as coisas depois... Hoje vai estar reunida. Trambolhões que as coisas... Sim, está bem. Como é que acha que neste momento está a sentir-se Passos Coelho e todos os seus apoiantes? Se me zangasse ou se cortasse relações com tudo aquilo que eu discordo, eu provavelmente já não falava com ninguém com a idade que tenho, não é? Portanto, eu não estou de acordo naturalmente com tudo aquilo que o Dr. António Capucho fez ao longo da sua vida. Agora, eu sei que o Dr. António Capucho, primeiro, foi expulso de uma forma injusta pelo PSD, na exata medida, em que foi porque apoiou um candidato que o PSD 4 anos depois veio a apoiar ele próprio esse candidato. Não acha que é uma afronta ao seu antecessor? Não, esta posição? Não, o aceitar a admissão dele, não acho. Ele tem um currículo notável e é uma pessoa altamente respeitada na sociedade portuguesa. E, portanto, as tricas internas contam pouco para este efeito. E confirma que há militantes a desfiliarem-se ou a ameaçar fazê-lo por causa deste episódio? Eu não confirmo, mas se calhar há. Não me ponha aqui a dizer que não, porque eu não conheço isso, mas Rui Rio, eu acho isso uma coisa muito pequenina de quem faz. Rui Rio e Assunção Cristas, muito obrigada pela vossa presença esta noite neste debate. Segue a análise ao debate já a seguir na edição da noite. No sábado será a vez do confronto entre Catarina Martins e do Bloco de Esquerda, aliás, e André Silva, do PAN. Boa noite.